Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Camargo, professor de Biologia, e estamos aqui para comentar aí a prova da Universidade Federal do Paraná de 2023/2024. Então, temos aqui a primeira questão, que trata basicamente, o grande tema desta questão é a ecologia, né? Sempre muito aguardada nas provas da Universidade Federal, é a área mais cobrada dos últimos anos, e não seria diferente, né? O entendimento de que a gente teria questão de ecologia nesta prova. Então, ele aborda aqui o conceito de dieta saudável planetária, né? Um tema aí mais recente aí, do ponto de vista do estudo do fluxo de energia, né? Então, foi colocado aí, ó, introduzido pela Comissão IT-Lancet, surge para defender mudanças no sistema agroalimentar global. Dentre as mudanças defendidas, destacam-se aumentar o consumo de alimentos de origem vegetal e diminuir drasticamente o consumo de alimentos de origem animal, como a carne vermelha. Esta mudança contribuiria para a redução do risco de mudanças climáticas, redução da erosão da biodiversidade e poderia atender com maior segurança as projeções de crescimento populacional humano. Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa correta. Então, letra A. Comparando um ecossistema marinho composto majoritariamente por algas com um ecossistema composto por uma floresta tropical, este último apresentará relativamente maior produtividade devido à maior biomassa presente nesse ecossistema. Então, na verdade, é uma questão que trata aí de fluxo de energia, produtividade primária bruta, produtividade primária líquida, né? Então, são conceitos que nós trabalhamos também na aula de sucessão ecológica, né? Que seria uma forma de comparar as diferentes comunidades, né? Então, ele coloca que este último apresentará relativamente maior produtividade devido à maior biomassa presente neste ecossistema. Ao meu ver, aí a alternativa, ele não especifica que tipo de produtividade, né? Porque uma floresta, por exemplo, ela pode ter uma alta produtividade bruta, porém ele tem uma baixa produtividade líquida, né? Então, ele não especificou aí o tipo de produtividade, e ele apenas justificou devido à maior biomassa presente nesse ecossistema. Mas, volto a dizer, não há uma especificidade. Na letra B, a energia disponível para os consumidores primários pode ser medida pela produtividade primária bruta. Ó, aqui ele especifica. Ali em cima ele não especificou, né? Então achei que seria temerário aí o entendimento da letra A. Então, a energia disponível para os consumidores primários pode ser medida pela produtividade primária bruta dos produtores, que se refere à taxa de absorção de energia luminosa captada por seres autotróficos em certo tempo. Na verdade, a produtividade primária bruta se refere à produção de biomassa e de carboidratos com capacidade para liberar energia, né? Então, o conceito aí tá equivocado aí na alternativa B. Na letra C, ele coloca aí como a correta: aumentar o consumo direto de vegetais irá reduzir a perda energética que ocorre na passagem para os níveis tróficos seguintes. Lembrem que as plantas, numa cadeia alimentar, devem ter a maior biomassa, né? E se elas têm maior biomassa, quem se alimenta da planta acaba pegando proporcionalmente uma quantidade maior de carboidratos disponíveis que um consumidor terciário ou quaternário, porque a energia diminui ao longo de uma cadeia alimentar. Tanto é que a gente aborda muito em aula o seguinte, que em uma cadeia alimentar o fluxo de energia é unidirecional, ou seja, ele flui dos produtores para os demais. Então, quem estiver mais próximo do consumo da planta, obviamente, vai ter acesso a maior quantidade de carboidratos que podem ser convertidos em energia. Então, essa é a primeira questão, questão 28, né? E é um tema bem legal, um tema atual, misturou conceitos aí que podem ser trabalhados na aula de fluxo de energia e de sucessão ecológica, tá? E dando uma olhadinha rápida nas letras D e E. Na letra D, uma das formas pelas quais o aumento no consumo de produtos de origem vegetal poderia impactar positivamente o meio ambiente é diminuir o sequestro de carbono.
quanto mais planta, mais fotossíntese. Então, maior captação de CO2, maior o sequestro de carbono, né? E aqui ele falou em diminuir o sequestro de carbono. Isso não é uma alternativa para a contenção das mudanças climáticas, né? Você tem que aumentar aí o sequestro de carbono. E a letra E, a pecuária, apesar de contribuir para a emissão de gases que causam efeito estufa, possui alta produtividade, já que o herbívoro consegue aproveitar quase toda a energia contida nos vegetais, aumentando a quantidade de energia para o nível trófico seguinte. A quantidade de energia diminui ao longo de uma cadeia. E aqui falou que aumenta a quantidade de energia disponível para o nível trófico seguinte. Então, questão 28, resposta letra C. E penso eu aí que não temos nenhum tipo de problema com o gabarito desta questão. Próxima questão, 31. Ela diz assim: o fato de cloroplastos e mitocôndrias partilharem muitas similaridades, apesar de desempenharem funções distintas, sustenta a ideia de que essas duas organelas descendem de seres procarióticos que entraram em células nucleadas primitivas, né? Então essa é a teoria, ou como alguns chamam também de hipótese endossimbiótica, né? O primeiro tipo de mutualismo que aconteceu aí na história do planeta, pelo menos que se tenha aí estudado. Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa que relaciona corretamente os termos ciclo de Krebs, coenzima A, clorofila, cloroplasto, fotossíntese, hipótese endossimbiótica e mitocôndrias ao diagrama apresentado a seguir. Então, uma questão aí de metabolismo energético misturado aí a aspectos da endossimbiose, tá? Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? Se eu chamo isso aqui, então, de, por exemplo, cloroplasto, isso aqui eu vou chamar, então, de mitocôndria, que são as nossas duas organelas que possuem DNA próprio e que teriam sido englobadas, né, ou fagocitadas aí há bilhões de anos atrás, possivelmente, tá? Então, as duas estão sujeitas à hipótese endossimbiótica, né? Então, as duas como organelas que foram englobadas e foram mantidas, né? Justamente por serem energéticas. No que tange ao cloroplasto, esse cara aqui, ele armazena um pigmento que dá cor verde para a planta, que é a clorofila. E a clorofila é um pigmento associado à absorção de energia luminosa necessária à ocorrência da fotossíntese. Se você olhar já a mitocôndria ela está associada ao processo de respiração celular, que é dividido em 3 grandes momentos, chamaremos assim. Glicólise, que ocorre fora da mitocôndria, é uma etapa anaeróbica, e aí dentro da mitocôndria seriam as etapas ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Só que o que acontece? Quando a glicose ela é quebrada em piruvato, ou ácido pirúvico. Ok? Esse piruvato é uma molécula de caráter ácido com 3 carbonos. O que acontece? Neste momento, há uma liberação de gás carbônico e o componente que sobra é chamado de acetilcoenzima A. E esse é um cara de 2 carbonos, portanto, né? Porque um carbono foi liberado, o piruvato tem 3 carbonos, um saiu na forma de CO2, ficou 2. Esse cara de 2 carbonos a gente chama de acetilcoenzima A. E é este cara que entra na mitocôndria, onde sofre uma série de reações cíclicas que configuram o ciclo de Krebs. Então, aqui nós teremos então a coenzima A, o acetilcoenzima A, e aqui o ciclo de Krebs. Aí, se tivesse mais uma caixinha, provavelmente faria uma referência à cadeia respiratória. Então, portanto, aí sem nenhum tipo de comprometimento, chegamos aí, de fato, à letra A. Ok? Então, o aluno deveria ter um pequeno domínio aí da parte bioquímica da respiração celular, mas algo bem superficial, tá? Nada muito aprofundado. E lembrar aí que cloroplastos e mitocôndrias possuem DNA próprio, né? Tem ribossomos, tem organelas
tem estrutura bacteriana, né? Tem uma estrutura bacteriana, dupla membrana, então configurando essa hipótese endossimbiótica. Tá? Questão 31, muito legal essa questão. Achei bem interessante, uma questão nível aí bastante adequado ao exigido pela UFPR. Próxima questão é a questão número 32. A forma como os animais obtêm e modificam o alimento para torná-lo acessível às células evoluiu de diversas formas de acordo com as diferentes necessidades dietéticas. Considerando essa informação, assinale a alternativa correta. Então, uma questão de zoologia, né? Uma questão de zoologia interessante, hein? Uma zoocomparada, vamos chamar assim. Então, letra A. Em animais que possuem um sistema digestório com duas aberturas, boca e ânus, então, por exemplo, nós temos boca e ânus. O processo de digestão é intracelular. No nosso caso, ocorre dentro de uma cavidade gástrica fora da célula. Então, é uma digestão extracelular. Então, cadê o probleminha desta primeira questão aqui, né? Aqui, ó. Deixa eu mudar aqui. Pegar uma marca-texto. O problema tá aqui, ó. Digestão intracelular. Não, a digestão é extracelular. Letra B. Animais que ingerem grandes quantidades de material vegetal possuem intestino subdividido em câmeras, onde ocorre a fermentação do alimento. Fermentação? Quem faz fermentação são fungos e bactérias e as nossas células musculares, e não uma cavidade gástrica. Talvez ele estaria falando em ruminante aqui, né? E os ruminantes têm um estômago tetrapartido, né? E não câmeras onde ocorre fermentação do alimento, né? Existem os ruminantes, onde ocorre a ruminação, né? Então, acredito que não há dúvida sobre onde teve aí o problema no entendimento da questão. Na letra C, grande parte da digestão das proteínas acontece na boca. Não, grande parte da digestão ocorre tanto no estômago, com a ação de uma enzima chamada pepsina, quanto no duodeno, sob a ação de algumas enzimas, entre elas a tripsina. Então, nós temos digestão no estômago e no duodeno. Na boca, digestão do amido. D de dado ele coloca como a correta, as aves desenvolveram um sistema digestório adaptado para alimentos não mastigados, com a presença de proventrículo e moela. Moela é o local onde o alimento é amolecido, né? E triturado. E a letra E, plateumintos parasitas como as tênias possuem sistema digestivo com boca e ânus. Plateuminto é sistema digestório incompleto, então boca apenas, né? Então, com boca e ânus, boca apenas, sistema digestório incompleto. Então, até aqui, acredito que a prova pode ser considerada uma prova aí com nível de resolução acessível, sem grandes dificuldades. Vamos na questão 33 agora. Uma questão que trata de doenças, e questões que tratem de doenças sempre são esperadas, de certa forma, nas provas da Universidade Federal do Paraná. Né? Sejam essas doenças virais, bacterianas, causadas por protozoários ou fungos, ou até as verminoses, elas são recorrentes nas provas, né? Então não é uma surpresa que a gente encontre uma questão como a 33. Doenças transmissíveis são causadas pela transmissão de agentes patogênicos para um hospedeiro. As inter-relações entre hospedeiros, vetores, agentes e ambiente definem a estrutura epidemiológica dessas doenças. Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa correta. Letra A, apesar do sarampo estar erradicado no território brasileiro. Então, primeiro erro aí, vamos chamar assim, né? Sarampo não está erradicado. Né? Então, temos um problema com o sarampo, né? Ultimamente, a cobertura vacinal caiu, né? Nos últimos anos, aí, nos últimos 5 anos, de uma forma acentuada até, e isso resultou no retorno desta doença, né? No território. E saneamento básico não é medida eficaz para prevenir transmissão do sarampo. Né? O sarampo é transmitido por gotículas de saliva expelidas pela tosse, espirro, falo, enfim. Os principais vetores da febre oncosa são vírus, do gênero Rickettsia. Serão bactérias, né? E não agentes virais. Letra C, o ser humano é o vetor da malária. O vetor é o transmissor. A gente pode ser um reservatório de protozoários, mas nós não somos os transmissores. Os transmissores são os mosquitos
do gênero Anopheles, a fêmea, né, no caso, que ela é hematófilo. E isolamento individual, né? Isolamento individual não é efetivo para você prevenir a transmissão da malária, e sim o combate ao mosquito transmissor. Letra D, a principal via de transmissão de AIDS HIV é a sexual, até que ok. Portanto, o uso de pílulas anticoncepcionais e DIU, dispositivo intrauterino, contribuem para a sua prevenção. Neste caso, o que a gente teria é um problema, né? Porque o HIV é uma doença em que o preservativo seria um método seguro para prevenção, né? Porque o anticoncepcional, ela previne gravidez, não a transmissão de ISTs ou DSTs, né? Então, letra E, né? Melhoria de condições ambientais como saneamento básico contribui para a prevenção da poliomielite causada pelo poliovírus. Saneamento básico, sim, porque pode ter contaminação, transmissão oral fecal, que nós chamamos para poliomielite ou paralisia infantil, né? Que é aquela do Zé Gotinha, da vacina aí que erradicou aí a polio do Brasil. Questão 34, mais uma aí, de certa forma relacionada à ecologia, né? Duas associadas à ecologia. A respeito de espécies nativas e espécies invasoras, é correto afirmar. Letra A. Introduzir mais espécies exóticas para aumentar a diversidade e competição no ecossistema é uma forma de erradicar espécies invasoras. Então, introduzir mais espécies exóticas para aumentar a diversidade é uma forma de erradicar espécies invasoras. As espécies exóticas podem ser as espécies invasoras, ok? Ele coloca como correta a letra B. Uma espécie nativa é aquela que se originou em um determinado ecossistema e coevoluiu com outras presentes nesse ambiente ao longo do tempo. Então, ela estava naquele local e coevoluiu com espécies também naquele local. Letra C. As espécies invasoras têm predadores naturais mais eficazes. As espécies invasoras normalmente não têm predadores, né? Elas chegaram para um local pelo qual elas não serão predadas. Então, elas acabam tendo vantagem competitiva. Letra D, idade, espécies invasoras não competem por recursos com as espécies nativas. Falsa, né? Basta você olhar aí, por exemplo, a abelha africana, né? Que ganhou aí campo nas últimas décadas aqui no Brasil em relação às abelhas brasileiras. Então, elas competem, elas acabam matando as espécies locais ou na competição acabam eliminando aí as populações locais. E a letra E, a introdução de espécies invasoras leva ao aumento da frequência das espécies nativas. Na verdade, diminui, né? Diminui a frequência das espécies nativas, porque normalmente elas tendem a não ter um predador para elas e, com isso, conseguem ter vantagem sobre as espécies locais. Então, questão legal, questão direta, bem perfil da Federal, né? Um enunciado diretão, conteudista, sem muita contextualização. Questão 35. Assinale a alternativa que ilustra corretamente o processo de seleção natural. Então, Darwin e a sua contribuição junto com Alfred Russel Wallace. Peixe sofre mutações no seu código genético. Lembre que o código genético não pode ser alterado. Então, você não tem alterações no código genético, que é representado por uma tabela, né? Você pode mudar o patrimônio genético ou o genoma, mas não o código genético, ele é inalterado. Inclusive, ele tem uma propriedade chamada que ele é universal, ele é o mesmo para todas as espécies. Letra B, o clima árido gera alterações na sequência de nucleotídeos do DNA das plantas para que, quem é meu aluno, sempre eu cito assim nas aulas, as mutações não ocorrem para, elas ocorrem. Então, gera alterações também está direcional, quando as mutações não são direcionais, e aqui ele coloca, né, para que estas passem a suportar, as mutações elas não são objetivas, né, elas ocorrem, se vai dar certo ou não é outra história. Letra C, em florestas densas de comunidade clímax, só mais uma relatando aspectos aí de sucessão ecológica, a seleção natural é aleatória. Não, a seleção natural ela atua escolhendo indivíduos com características mais vantajosas. Não é o acaso. Ok? Pragas agrícolas mutam seus nucleotídeos para, de novo,
Elas mutam para. As mutações não são propositivas, elas são aleatórias. Então, por eliminação, temos a letra E. Numa epidemia de um vírus letal, sobrevivem e se reproduzem os portadores de alelos que apresentam resistência ao vírus. Então, são os indivíduos mais adaptados. Naturalmente, eles já são mais adaptados àquela condição. E com isso, eles sobrevivem e deixam mais descendentes já com aquela característica. Ou seja, levam ao aumento da frequência desses alelos nas gerações seguintes. E para fechar aí a nossa correção, a questão número 36. A respeito dos mecanismos de transporte de moléculas e íons através da membrana plasmática, é correto afirmar. Então, uma questão de citologia, normalmente ou é organela ou é membrana. Não foge muito disso, né? Temos como resposta aí o gabarito a letra A, na difusão simples, que é aquela em que o soluto atravessa os fosfolipídios, não é isso? Do meio de maior concentração para o meio de menor concentração. Ocorre o movimento de moléculas diretamente através da membrana, isso mesmo, seguindo seu gradiente de concentração e sem o auxílio de proteínas transportadoras. Então, se nós temos o modelo do mosaico fluido, a gente teria uma estrutura assim, né? Fosfolipídios, proteínas integrais mais fosfolipídios. Se esse é o lado de maior concentração de solutos e esse é o lado de menor concentração de solutos, o que tende a acontecer com as partículas, né? Elas atravessam entre os lipídios da membrana do meio de maior concentração para o meio de menor concentração. Isso é difusão simples. Se essa passagem ocorresse por uma proteína de membrana, nós chamaríamos isso de difusão facilitada. Seja difusão simples como a difusão facilitada, os transportes não envolvem gasto energético, né? Então, isso é o beabá das regras de transporte por membrana. Letra B, está falando de endocitose. Voltando aqui. Endocitose. Pegar a marca-texto. A endocitose é um exemplo de transporte passivo. Não, é ativo. Tanto a fagocitose quanto a pinocitose são transportes que gastam energia. Transporte ativo. Letra C, a osmose é uma forma de transporte ativo? Não. A osmose é uma forma de transporte passivo e ocorre do meio de menor concentração de solutos para o meio de maior concentração de solutos. A bomba de sódio e potássio é exemplo de transporte passivo? Não. Ela gasta energia, porque ela transporta íons contra o gradiente de concentração, então envolve o uso de bombas, né? E gasto energético. E a letra E, difusão facilitada é um tipo de transporte ativo? Não, transporte passivo, porque ela ocorre ao seu favor.